Fala galera, professor Paulo de Química na área. Vamos trabalhar algumas questões referentes agora a vários assuntos, vamos dizer assim, como aquecimento global, efeito estufa e algumas ordens em relação à parte sobre cinética, muito também bem-vindo na prova do Enem. Estou aqui com a nossa querida professora Denise. Nós dois aqui agora vamos fazer um bate-papo maravilhoso sobre esses assuntos aí, certo, professora? Eu sempre aqui no desafio de, embora estar na área de humanos, aprender química para interagir com você, Paulo. Vou ter Mas que colocar... eu tenho estudado bastante. Que bom. Beleza, então vamos trabalhar alguns assuntos aqui. Eu trouxe para vocês algumas informações, acho que são bem importantes que você faça aquela leitura tradicional, aquele caderninho que o professor Leonardo havia comentado sobre determinados tópicos, né, os mais comuns de serem abordados aí, tanto na prova do Enem a aplicada quanto no sistema prisional. Ok? Então, assuntos corriqueiros que são muito comuns de cair, eu vou colocar aqui na tela para vocês e a gente vai comentar alguma coisa sobre isso. O primeiro, né, o efeito estufa, a parte que caracteriza o aquecimento global. Acho que muito importante esse assunto. Você tem vários sites importantes, não vai aceitar qualquer depoimento, qualquer informação de sites não confiáveis, né? Veja um site que, né, traga algumas informações pertinentes para a sua prova, né? Primeira definição, o que é efeito estufa? Quem são os gases, ou quais são os gases geradores de efeito estufa? Isso é muito importante você entender, né? Porque efeito estufa é provocado por o acúmulo de determinados gases. Principalmente, já foi citado aqui, eu acredito que, tenho certeza absoluta que o pessoal da biologia, o pessoal da física já deve ter comentado alguma coisa. O principal gás é o gás carbônico, o dióxido de carbono, o famoso CO2. Não pela sua potencialidade de absorção de radiação, mas e sim pela grande concentração. Se você pegar um gráfico de pizza, por exemplo, de gases de efeito estufa, o CO2 é 60%. Depois vem NOx, depois NOx que a gente comenta são vários óxidos de nitrogênio, que são obtidos aí da indústria de diversas fontes. Ok? Mas o CO2 é o que tem a maior porcentagem, grave isso, mas é o menos absorvedor, ok? Já o metano, por exemplo, que é a próxima imagem ali, até vou citar aqui, ó, podem dar uma olhadinha aí, ó. A próxima imagem é de um lixão, onde que nós podemos até não só citar o lixão, mas também o aterro sanitário, também é um outro aspecto muito importante, né? A diferença tem que ser clara na sua cabecinha. Qual que é a diferença entre lixão e um aterro sanitário? Lixão é essa imagem horrível que você está vendo aí. Sorte ainda que a imagem que foi colocada não tem as pessoazinhas ali, né, as famílias tirando o seu sustento, que é uma prática muito comum hoje você ter as pessoas, né, catando aquele material ainda que é reciclado dentro dessas toneladas de lixo que diariamente são jogadas, são lançadas nesses lixões aí. Agora, a definição de aterro sanitário já é um pouquinho diferente, ó. É um processo já mais bem elaborado. Aterro, ó, o próprio nome já está citando, eu vou enterrar esse lixo, ok? Então ele é todo, hoje o lixão por natureza, pelas leis, legislações que existem dentro, né, do processo, são bem efetivas e bem criteriosas. Por quê? Primeiro é feito um grande buraco ou uma vala, é feito todo um preparo do solo, certo? Ele é feito por, né, um cimento, tipo vamos dizer assim, um cimentão, que é canalizado, o líquido que vai ser escorrido ali pela decomposição da matéria orgânica, que é chamado de churume, e isto vai ser tratado posteriormente. Então é importante você entrar no site, entrar em vários sites aí e vão indicar para você a finalidade de um aterro sanitário. Aí é colocado uma certa quantidade de terra, em cima dessa terra o lixo é espalhado, ok? Aí depois de uma certa espessura é novamente colocada uma camada de terra. Só que é aí que vem o grande lance, porque quando você tem um aterro, e hoje ele é muito produtivo para geração de energia, o aterro hoje ele é sustentável, vamos dizer assim, por quê? Ele vai gerar o metano.
Já comentamos alguma coisa sobre a aula do Leonardo, que quando você vai fazer uma represa, mesma coisa, alaga-se milhares de quilômetros de mata, certo? De matéria orgânica. E essa matéria orgânica entrará em decomposição. E essa decomposição libera quem? O metano. Tenho certeza que a biologia já comentou alguma coisa. E o metano é um gás de efeito estufa, um poderoso gás de efeito estufa, em pequena quantidade. Por isso que o aterro hoje sanitário, ele gera esse metano e esse metano é canalizado. Para quê? Para ser queimado. Mas, professor, a queima vai gerar CO2, que é um efeito estufa também, professor. Aqui, professor, que legal isso. Você está mexendo com os gases. Pense, eu estou liberando metano pela decomposição da matéria orgânica, certo? Matéria orgânica decompõe-se e gera metano. Só que o metano, se ele for para a atmosfera, ele é um grande causador de efeito estufa, pior do que o CO2. Então por isso que ele é queimado. Mas não é simplesmente queimado. Antigamente era, né? Se você fosse de uma engenharia ambiental, ou vai numa engenharia ambiental, futuramente vai fazer a prova do Enem e vai passar para a engenharia ambiental, por exemplo, você vai visitar um aterro sanitário, que é muito bacana. Fica como uma lição de vida isso. Por quê? Porque lá, antigamente, eu fui visitar um, até o professor falou assim, ó, tá vendo aqueles tubos? Eram tubos que saíam da grama, não cheguem perto dele. Por quê? Porque eles estavam com fogo. O metano não tem chama. Não tem coloração de chama. Consequentemente, se você chegasse perto, com os lindos cabelos que a nossa professora Denise tem, esses cabelos iam ser chamuscados. Então o professor já avisava, ó, não chega perto. Só que simplesmente eram queimados esses gases, o metano propriamente dito. Desperdício. Por quê? Hoje esse metano ele é canalizado, ele é queimado, ele gera energia, queima, gera energia, essa energia é absorvida pela água, essa água entra em vapor e esse vapor sob pressão faz girar uma turbina. E essa turbina, pelo efeito físico, que o professor Elton deve comentar muito bem, vai gerar eletricidade, que é usado nas vizinhanças ou na própria usina, no próprio aterro sanitário. Então, nós estamos canalizando um gás de potencial de efeito estufa, estamos gerando energia e lançando um gás menos poluente. Já é um grande começo, certo? Porque simplesmente, antigamente, era só jogado para a atmosfera, o que acontece nas grandes represas. Se esse metano pudesse ser canalizado, que é difícil, até hoje não existe tecnologia para isso, nós estaríamos eliminando um grande gerador de efeito estufa, que é a hidroeletricidade. Certo? Pelo acúmulo de água e a decomposição de matéria orgânica gerando o metano para a atmosfera. Estão vendo quanta coisa bacana é? Fora, a pena que a gente podia ter associado aqui a parte social, vamos dizer assim, desse problema do lixão. Certo? As pessoas estão ali, ao acaso, tirando seu sustento, mas estão diretamente sendo contaminadas porque tem metal pesado. Você em casa faz o sistema de reciclagem de lixo? Você consegue fazer tudo isso bonitinho? A matéria orgânica de um lado, a matéria, vamos dizer assim, reciclada do outro, as baterias. Será que você joga as baterias, o seu destino correto? Nas escolas eu vejo isso. Quando eu entro na minha escola, tem lá, aqui, deposite aqui a sua bateria usada, a sua pilha usada. Por quê? Porque se isso for para um lixão, tem metal pesado, e metal pesado tem na biologia, a biologia já pode fazer a sua interação aí também. Então, existem vários problemas de saúde com essas pessoas que frequentam esses lugares para tirar o seu sustento. Olha que coisa bacana, hein, Denise? Eu estou tentando lembrar do nome de um documentário que ele mostra todo esse processo do orgânico, desse alimento orgânico, quando ele sai ali da plantação, que começa pelo tomate. Você lembra? Não sei se era a Ilha das Flores. Mas eu já ouvi falar de um... É bem interessante até, se eu lembrar, já falo para vocês, mas é bem interessante para entender todo o processo do lixo orgânico, até criar esse tipo de lixão e as pessoas que vão para lá se alimentar por meio desses restos de alimento que estão lá, muitas vezes estragados, naturalmente,
e as pessoas sofrendo ali passando por uma série de riscos desnecessários. Sim, perfeito. Então, uma política acho que poderia ser muito bem atribuída aí, né? Então, como até o Leonardo falou antigamente, né? Antigamente as famílias tinham 3, né? A minha família tinha 4, eu e mais 3 irmãos. Então, consequentemente, a minha mãe fazia a reciclagem em casa. Lógico, ela não. Olha como era isso há, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Ela pegava os restos de comida e enterrava. Para fazer o quê? Um adubo orgânico. Então ela jogava lá no quintalzinho dela, no pedacinho de terra dela, para fazer plantações de outras, de tomate, de repolho, de alface. Então ela produzia o seu próprio adubo. E a minha mãe não teve 4ª série do ensino fundamental. Olha que bacana. Até em relação a esse documentário, eu estava na dúvida, mas o nome dele é Ilha das Flores. Então é interessante que vocês tenham acesso na internet, se colocar lá no YouTube, vocês têm todo esse processo que é interessante e o resultado de todo esse processo que se inicia desde a plantação do tomate, né, as famílias que vão utilizando esse tomate para realizar outros tipos de alimento até chegar nesse lixão. Né? E as pessoas, inclusive, elas têm tempo para entrar lá. Mas antes delas, os alimentos são oferecidos aos porcos. Veja que interessante, né? Então, é bem, né, bem degradante até. É um documentário interessante para você entender o processo, esse processo. Acho que fica a dica aí de, né, procurar isso na internet e dar uma fuçada lá. Então, alguns tópicos importantes. Primeiro, a parte sobre aquecimento global. Tenho certeza absoluta que a biologia já comentou isso, ok? Lixão, diferença entre lixão e aterro sanitário. Anote aí, vocês vão ver que nós vamos, né, andar pelas questões aí, nós vamos fazer esses comentários pertinentes a esses 2 grandes tópicos. A parte de geração de energia pelo aterro sanitário, né, pelo metano propriamente dito, ok? E não só pelo metano, né? Você pode, né, quando eu fiz o meu mestrado, isso há alguns anos atrás, a minha professora falava sobre biodigestores, certo? Então toda a fazenda recolhia os dejetos orgânicos, colocava em um biodigestor pelas atividades biológicas que ali ocorrem, gerava o quê? O metano novamente, ó. Então olha como é importante a geração de energia por produtos de 2ª geração, vamos dizer assim, que são os resíduos. Beleza? Então vamos buscar a nossa questãozinha aqui, uma questão do sistema prisional agora, de 2010, não é a prova oficial do Enem, e sim agora do sistema prisional. Uma prova bem interessante, eu já resolvi aí, acho que uns 2, 3, 4 anos de prova prisional, e ela é bem bacana, ela é bem coerente, não foge muito da linha do Enem tradicional. Ok? Então venha comigo aqui, a questão diz o seguinte, ó, é a questão 53 do caderno azul, só que agora do sistema prisional. Ok? Diz assim, o aquecimento global ocasionado pelo aumento do efeito estufa tem como uma das suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Sim, por quê? Quem é o combustível que geralmente é queimado? O famoso HC. O que é HC? Os hidrocarbonetos que fazem parte do petróleo, que é um combustível fóssil, ok? Esse hidrocarboneto, ao sofrer uma combustão, queima, ele vai estar gerando o que para a atmosfera? O CO2, que é o nosso gás de efeito estufa, o principal, como eu já havia citado para vocês. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis. Ó, eu nem li a questão, mas eu tenho já assim o feeling de ver que vai ser por causa de quem? Dos fósseis, como a gasolina. Quem que é a gasolina aqui? A gente podia até estar citando aqui, ó, é o C8H18, principal constituinte da gasolina, o octano, ok? Óleo, diesel, querosene, o carvão propriamente dito, que o pessoal às vezes não sabe o que é carvão. Carvão nada mais, nada menos é quem? É carbono, certo? Que libera gás carbônico, o nosso querido CO2, para a atmosfera. Só que deixa eu fazer uma ressalva aqui, acho que o pessoal da biologia já tem comentado isso. Pessoal, o CO2 não é um vilão, tá, pessoal? Já falei isso, biologia também deve ter falado, a física também. O CO2 não é um vilão, ok? Ele é importante para a nossa vida,
certo? Porque ele faz parte desse calorzinho, ele deixa esse calorzinho que a Terra tem em todos os aspectos para que a vida se mantenha, certo? Então, ele não é mau, ok? Mas o que a gente está fazendo como ser humano? Nós estamos aumentando esse efeito e isso é prejudicial. Certo, professora? Tá bonito, né? Tá. Tá bonito, né? Estou até pensando na questão da gasolina, e quando você menciona, nós estaríamos falando do aumento dos carros nas grandes cidades. Também, tudo isso é uma consequência muito bem lembrada, professor, porque a gente fala em aumento da frota, a gente vê várias reportagens que tantos por cento de um ano para... Aonde que está indo tanto carro? Certo? A gente vê que, né, tem uma crise, tudo, mas o pessoal está comprando carro, está usando carro. Certo? E o governo incentiva o carro a álcool, mas o preço do álcool ainda está caro, né, professor? Mas o álcool seria uma ótima saída, mas a gasolina ainda é cara e nós temos aí um grande combustível que libera uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera. Então, se aumenta a frota, aumenta a demanda de combustível fóssil. E se aumenta o combustível fóssil, aumenta a quantidade de gás carbônico lançada para a atmosfera. É uma sequência atrás da outra. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado. Então, as alternativas de combustíveis é um belo tópico, um belo assunto para que possa ser cobrado aí na prova. Como eu já citei, né, o hidrogênio. Lembra que eu falei, se o seu carro é movido a hidrogênio, que bom seria. Porque daí a gente estaria deixando de consumir a gasolina, que é um combustível fóssil, e estaria usando um combustível limpo, que é o hidrogênio. Certo? Vamos lá então, continuando a leitura. Então, ó, tudo tá bonito, tudo tá bem citado aí, referente. Então, ó, um dos aspectos importantes que você deveria gravar aí, ó, é o carvão, tá? O carvão a gente pergunta pro aluno em sala de aula, em pleno século XXI, o que é carvão, que já foi usado há muitos anos e muitos anos ainda será usado. O aluno não sabe, ele não sabe que é o carbono propriamente dito. Certo? Então, aí, uma ressalvazinha. Por outro lado, a produção de metano, outro gás causador do efeito estufa, está associado à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros sanitários. Então, aquilo que nós já havíamos citado anteriormente. A pecuária, né, os dejetos, a vaca, que é o principal, já caiu N vezes na prova do Enem, a vaca é um ser ruminante e ela libera o metano para a atmosfera. Certo? A pecuária, os dejetos que eu acabei de falar para vocês, os biodigestores. Importante, dá uma olhadinha como é que funciona um biodigestor, importantíssimo. Essas novas tecnologias de geração de energia. Acho que está aí na ponta do lápis para que possa cair agora no seu Enem em outubro deste ano. Ok? Vamos continuar a leitura então? Agora ele fala assim, ó, tudo está falando sobre o aquecimento global. Quais são os principais gases? Deixa eu até apagar isso aqui que agora, né, vamos só buscar as informações para que a gente possa resolver essa questãozinha aí. Então, ó, ele falou em aquecimento global. Quem são os dois gases que, né, estão associados a este aquecimento global? Tanto o CO2 quanto o CH4. Só fez uma menção sobre o processo. Agora vamos ver o que ele vai dizer. Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida na Terra e importante para a manutenção do equilíbrio ecológico porque, por exemplo, Então, letra A. O metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes. Meu amigo, quem vai fazer a fotossíntese? É a planta, muito bem, vocês sabem lá da biologia. Você vai usar quem? O gás carbônico, mais a água, mais a luz do sol, muito bem. Isto vai produzir quem? O C6H12O6, que é a glicose, e mais quem para a atmosfera? Mais o oxigênio. Então não é o metano o gás que vai ser utilizado pelo processo fotossintetizador. Então, e sim, o CO2. A mesma coisa, letra B. Então, letra A já poderia descartar. Letra B. Metano é fonte de hidrogênio para o... Não, novamente, ó, quem vai fazer a fotossíntese é o CO2. Muito cuidado com isso.
Letra C, o gás carbônico, opa, beleza, gás carbônico tá legal. Na letra C, na letra D e na letra E, certo, professora Denise? Ó, as três alternativas estão mais coerentes aí. Agora tem que ver o que cada uma delas está propondo. Letra C, o gás carbônico é fonte de energia para os organismos? Não, ele não é a fonte de energia. Letra D. O gás carbônico é fonte de carbono inorgânico. Sim, o gás carbônico, o CO2, é um composto inorgânico. Para os organismos fotossintetizantes, perfeitamente correto. Olha, professora, como ó, as alternativas, elas... Lógico, o texto, ele estava citando alguma coisa sobre o aquecimento global. Só que olha o que as alternativas estão mencionando. A fotossíntese. Todo mundo dentro da biologia, isso aqui a biologia poderia estar resolvendo, certo? Só que daí eu já fiz o gancho para poder mencionar aonde que entra ou a produção desses gases de efeito estufa. Daí já é um pouco mais de química. Só que quem é que realiza a fotossíntese? A planta. A planta vai absorver quem? O gás carbônico, que é o carbono que não interessa, porque é dele que se faz parte do efeito estufa. Então a letra D seria uma alternativa muito mais coerente. Ó, como ela soa, até o professor Geraldo comenta, ó, como você vai lendo e as palavras vão se encaixando com o texto e com o pedido, o que a questão está querendo, o comando dela. Então as leituras, que nem as questões do Leonardo anteriormente, você lia as alternativas, eu estava lendo quietinho ali, mas elas iam para a alternativa correta. Então tenta fazer isso também. Foque o que o texto está lhe pedindo, vá para o comando e para as alternativas aquilo que está assim casando com as palavras mais corriqueiras. Então, o gás carbônico? Sim, é o gás carbônico. Ele é usado na fotossíntese? Perfeitamente. Então, é característica da questão. Agora, a letra E, só para encerrar. O gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos? Não, nada a ver, ó. Quem é a característica da fotossíntese propriamente dito, que ele está falando sobre o carbono, certo? O efeito estufa é relacionado ao carbono, propriamente dito. Então, a resposta correta seria quem? Seria a letra D. Então, uma questão clássica do Enem, tanto no sistema prisional quanto no sistema oficial do Enem. É uma questão limpa, tradicional, que vai falar sobre efeito estufa, aquecimento global, os gases que promovem o efeito estufa, e tudo tem a ver com as questões sociais, as questões de geração de energia, as políticas que podem ser muito bem empregadas aí nos aterros sanitários, nos lixões, para que tudo isso, essa bola de informações, né, caia numa questão fácil de ser resolvida. Não é difícil. Se você fez uma boa leitura dessas que nós estamos pedindo há muito tempo atrás, como o Leonardo falou, um mês, né, fechamos hoje a 4ª semana de questões de assuntos pertinentes aí à prova do Enem. Desde 98 até 2005, as questões ambientais eram focadas. Agora, de 2005 aos tempos, né, ao tempo presente, não cai. Despenca questões sobre aquecimento global, efeito estufa, geração de energia, lixão, aterro sanitário, biodigestores e utilização de combustíveis renováveis. Aspecto importantíssimo para a sua prova em outubro de 2015. Professora Denise. E não só isso, que agora que você estava falando todos esses aspectos, a redação do Enem, ela trabalha nessa linha, né, de políticas públicas em relação a essas questões aí, e o aluno, naturalmente, ele tem que apresentar uma proposta de intervenção. E quando você tem esse conhecimento da química, fica mais fácil para você agregar nos seus argumentos esse tipo de informação. É isso que traz o diferencial numa redação muito bem feita. Né? Diferente daquele que fica só na coletânea, ele não traz esse conhecimento externo. Acho que é por isso, ver se eu estou enganada, já anterior, quando você começou a fazer a leitura, você falou que o gás carbônico não é o vilão. Não é o vilão. Né? E a gente sempre tem essa leitura, e por isso que eu acho que já antecipou, até para a gente assimilar, no meu caso, assimilar também, junto com vocês que estão aí, tirar esse senso comum, esse clichê de achar que o gás carbônico ele é sempre prejudicial.
E olha que bacana a interação, né? Ela está falando sobre a redação e eu estou falando sobre uma questão pura de química, ou que poderia estar na biologia, na geografia. É uma mistura de informações, que nem a gente sempre fala. Não existe quem dividiu por matéria foi o homem, né? Não fomos, né? O Enem é de modo geral cada uma. E isso é importante, ter os argumentos na hora de você, né, fazer a sua redaçãozinha lá. Acho que é bem importante. E, né, tirando a química de lado, eu acho que redação, meu amigo, é um foco que você não pode deixar de lado. Acho que melhor do que química até. Porque vale muito mais a pena você fazer uma ótima de uma redação e você acertar, sei lá, 15 questões, você acertar 14, vamos dizer assim. Estaria bom, né? O professor Marlos até comentou já nas primeiras aulas de redação sobre a nota 1000. A única chance de você ter 1000 é em redação. Não é em química, não é em matemática. Verdade. Então, quando você vai agregando conhecimento na sua redação, você vai trazendo informações, então você tem um diferencial numa progressão textual. Então, quanto mais você conseguir trazer esses conhecimentos e relacioná-los à proposta, à tese, ao tema, tudo fica mais tranquilo, né? Então, é importante. Para mim, por exemplo, esse conhecimento de química na produção de uma redação é bem interessante. Legal, legal. Porque daí você pode ver, ó, o certo, legal, né? Ó, esse é o diferencial desse nosso pré-ENEM. Você ter essa opinião das outras áreas aí. O certo era ter um de química, um de física, um de biologia, um de redação, que já aqui está, né? Um de sociologia, que também aqui está, um de filosofia, e aí vai. Né, de matemática, porque daí você entra em todas as áreas de conhecimento e você tem um fechamento de uma questão bem bacana. Tranquilo? Beleza? Vamos para a nossa próxima questão também no sistema prisional. Então, a resposta, a letra D, né, marcada aí pelo gabarito oficial. Questão agora, né, vamos falar aqui só, deixa eu voltar aqui. A parte da química agora bacana, que vai falar sobre as condições, né? A gente pode ter vários aspectos aí importantes dentro da química, que vai estar agora relacionando aí o processo de decomposição ou de velocidade de uma reação. É por isso que a gente gosta de cobrar esses aspectos aí. Então, ali tem a imagem de uma geladeira. Para que serve uma geladeira? Para conservar os alimentos. Por quê? Temperatura baixa. Então, o que eu vou colocar agora para vocês, né, cair numa questão do sistema prisional, é uma questão puramente química, mas está associada com o dia a dia, certo? O que vai ser mostrado ali são situações cotidianas que a química está presente. Por exemplo, né, muito tempo atrás não existia, por exemplo, a geladeira. E como é que o pessoal guardava a carne, professora? Boa pergunta. Boa pergunta. É o famoso charque. Com sal grosso. Né? O sal, né? Que eles acrescentavam ali nos então, alimentos. Então, para que isso? Para não criar o funguinho, que o fungo é baseado, né, quase 70%, 80% de água, como você tem uma solução, vamos dizer assim, um sal altamente concentrado, né, você não tem ali o crescimento desses fungos. Então, é um processo químico, né, que pode ser muito bem aplicado aí. Pressão, temperatura, superfície de contato, né? A gente sempre, eu penso, pelo amor de Deus, não vai fazer o que eu estou fazendo aqui, tá? Por exemplo, assim, eu tô com uma baita de uma dor de cabeça agora, a gente toma o quê? Paracetamol, aspirina, Neosaldina, algum medicamento assim, esses que eu estou citando, né, pessoal? Normais, assim que você compra, que você pode comprar sem receita na farmácia. Você chega e Isso. compra. O que eu faço? Né, antigamente eu não fazia isso porque eu não tinha o conhecimento químico. Eu pegava aquele comprimido, minha mãe dava um copo de água, eu engolia. E demorava. Hoje, com os conceitos químicos, o que eu faço com aquele comprimido? Eu mastigo. É ruim, né? Mas mastigando, o que você está fazendo? Você está aumentando a superfície de contato. É que minha mãe também sempre falava isso. Meu filho, mastigue bem os alimentos. Para quê? Facilitar a digestão. Então, são processos físicos e químicos que vocês vão ter que interpretar agora nessa questão e dar a resposta da mesma. Beleza? Vamos lá o que a questão está dizendo? Olha, acompanhe comigo lá. Ó. É a questão 56 do Sistema Prisional 2010, do caderno azul do INEP. Diz assim: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro,
Preste bem atenção. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Opa, se eu estou falando refrigeração, eu estou falando em o quê? Em temperatura, certo? Esse procedimento diminui a rapidez das alterações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Antigamente era colocado no sal, hoje é colocado na geladeira. Existe dentro da química o fator de Van Hoff, que a cada 10 em 10 graus Celsius a velocidade de uma reação dobra. Então, ó, eu posso fazer dentro da geladeira e fora da geladeira, deixando um pedaço de carne dentro da geladeira, por exemplo, a menos 15 e fora da geladeira a 25. A cada 10 em 10 graus Celsius, o que acontece com a tua velocidade? Ela dobra. Então, de menos 15 até menos 5, você está dobrando a velocidade. Então, a menos 5, a velocidade de degradação de um alimento seria 2 vezes. De menos 5 até 5, novamente, agora positivo, 4 vezes. De 5 até 15, mais 2 vezes, ou seja, 8 vezes. E de 15 até 25, mais 2 vezes, ou seja, 16 vezes a velocidade fora da geladeira é maior do que dentro da geladeira a uma temperatura de menos 15 graus Celsius. Beleza? Então, conservação por temperatura. Ok? Segundo ponto, o que ele diz ali? Ó? Um procedimento muito comum utilizado em práticas culinárias é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Olha que legal. Panela de pressão é um outro aspecto muito importante. Para que serve a panela de pressão? Para acelerar o cozimento. Agora, se você coloca as batatas inteiras e as batatas fatiadas, até a Denise sabe disso, certo? Aonde que o cozimento será mais rápido? Acabamos de citar, ó. Eu falei da batata, mas eu posso falar do alimento que eu estou mastigando. Se eu estou mastigando, eu estou subdividindo a sua amostra. Consequentemente, o que acontece com a velocidade será muito maior. Então, na próxima vez que você for fazer batata, professora... Não é nem as batatas. O que eu estou pensando é quando eu ingerir algum comprimido para mastigar, porque eu ainda sou do tempo que a gente pega, engole e toma água para ir mais rápido. Sim, então, ó, vai mastigar o comprimido. Você vai aumentar a área superficial. Se você picar os alimentos, você vai aumentar a área superficial. Certo? Então, você mastigando, você aumenta a área superficial. E quando você aumenta a área superficial, a velocidade será cada vez maior. Por isso que, por exemplo, você pega aqueles comprimidos, né, o Eno, sal de fruta, antes era em comprimido, hoje vem em pó. O comprimido fazia um shhh, o pó faz shhh. Por quê? Superfície de contato maior, velocidade maior. Anote aí, no caderninho, maior, 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 maior. Guardou? Maior, 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 maior. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Quanto maior a pressão, maior a velocidade. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Maior, 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 maior. Tudo maior, professor. É bacana que essas, pelo menos essas 3 primeiras etapas aqui que você está fazendo a leitura, ele de fato faz parte, né, do cotidiano das pessoas, né? Então, e muitas vezes você talvez não tenha necessariamente uma questão da química, mas você consegue entender nessas 3 possibilidades algo que é de conhecimento nosso. Beleza. E o último caso, ele fala assim, ó, na preparação de iogurte, o famoso iogurte, né, professor? Adoro. Adiciona-se ao leite bactérias, ó. Agora já não ficou muito bom. Bactérias produtoras de enzimas. Nossa, olha que legal. Palavra-chave, enzima, biologia, olha que legal. Catalisador. Agora vamos ao comando da questão. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas nos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Qual que era o primeiro, professora? Temperatura. Então, já elimina. Depois, superfície de contato. Então, já elimina a letra E. E por último, o que nós estávamos falando? O catalisador, que são as enzimas. Então, resposta correta, letra C. Uma questão tranquila que envolve os conhecimentos químicos cinéticos. Catalisador, muito importante, hein? Catalisador são substâncias mágicas que aceleram a velocidade de uma reação.
principalmente dentro da biologia, as enzimas. Tenho certeza quase absoluta que eles cobram alguma coisa ou irão cobrar alguma coisa sobre esses catalisadores naturais, vamos dizer assim. Beleza? Então, no mais, é isso, pessoal. Fechamos mais aqui uma semaninha de questões de Química e Sociologia, junto com a nossa queridíssima professora Denise. E ficamos por aí. Até semana que vem com mais algumas questões referentes a esses assuntos mais abordados dentro da Química de modo geral. Um grande abraço a todos e até semana que vem.